Então, Jesus estava explicando isso aí mais para os discípulos. Possivelmente, nós temos dentro desse contexto já uma heresia, já lá no finalzinho, porque quando João escreve esse texto, nós estamos falando já no final ou na virada do primeiro século. Então, nós estamos falando por volta do ano 90 a 100 ali. Nesse período já há uma especulação de um tipo de heresia gnóstica, falam de um pré-gnosticismo, de um combate. Você já vê isso nas cartas dele, quando ele fala assim: olha, todo aquele que negar que o Filho de Deus não veio, não encarnou, isso é anticristo, isso não tem nada a ver conosco. É alguém que está negando a divindade de Jesus. Então isso já fica evidente nas cartas. Na primeira epístola de João, lá você já encontra isso. O Evangelho vai ser escrito nesse período também. Então, ele é diferente dos demais. Por quê? Porque ele destaca a divindade de Jesus. Ele é diferente de Mateus, ele é diferente de Marcos, ele é diferente de Lucas. Por quê? Porque João coloca o seu olhar sobre Jesus e destaca para os seus ouvintes que Jesus é Deus. Por isso que existem essas falas: o Verbo tornou-se carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, vimos a sua majestade, vimos a sua beleza. Então, ele está mostrando a divindade de Jesus. Então, subentende-se que há uma igreja, uma comunidade na Ásia, ou para quem ele vai se dirigir, a quem ele está escrevendo, que está duvidando da divindade de Jesus. Então, ou ele está fortalecendo a igreja, ou ele está esclarecendo para o público que o desafia, ou desafia a igreja, que este Jesus é de fato o Filho de Deus. Aí por isso que ele vai falar: os meus olhos, na carta, na epístola, primeira epístola, ele vai falar: os meus olhos viram, as minhas mãos tocaram no verbo da vida. Então, assim, ele começa a falar que ele tocou, Deus encarnou. Havia uma heresia naquele momento, possivelmente, que nos informa que Jesus não poderia ter se tornado carne, habitado em carne. Se ele é Deus, lá entre os gregos, na filosofia antiga, a matéria era uma coisa amaldiçoada. Então, você dizer assim: Deus desceu dos céus, da morada, do Olimpo, para habitar dentro de um ser humano ou para habitar um corpo humano. Isso era uma heresia das bravas. Você dizer que Deus deixou uma mansão celestial para se tornar um ser humano. Isso era, assim, era uma coisa que não cabia na mente e na cultura grega daquele momento. O que João está dizendo é totalmente o contrário. Ele falou: não, você não entendeu. Deus se tornou carne, sim. Não é só isso, ele habitou entre nós. E não é só isso, ele fez milagres fantásticos entre nós. Eu vi. Mas é isso que está acontecendo. Eu tenho alguém lá no meio, no período em que João habita ali, está habitando, alguém está dizendo que é impossível Deus se tornar um ser humano. O que João está dizendo: não, ele se tornou ser humano. Eu vi. Eu toquei. Nós vimos os milagres que ele fez entre nós. Mas não dá para contar tudo. Vou contar só alguns para você acreditar que ele é o Filho de Deus. Está entendendo o que ele está fazendo? Então, do lado de fora, ele está combatendo possivelmente uma heresia. Não está muito claro para nós, eruditos, estudiosos, assim, não está muito claro. Porque entende-se que essa doutrina, lá na frente, é que ela vai ficar mais forte. Mas o que se entende é que há já alguma coisa acontecendo relacionada a isso. Por isso que ele tem que destacar essa questão da divindade. Por isso que o evangelho dele é totalmente diferente dos demais.
Não tem como... Até a leitura dele, ela tem que ser feita separada. A gente fala assim que tanto Mateus como Marcos e Lucas, você pode ler os três juntos, vai diferenciar um ponto ou outro entre eles. João não tem como. João é totalmente diferente dos outros três. Porque o que ele está combatendo, o que ele está tentando esclarecer é um assunto que vai divergir, que não tem nada a ver. Os outros estão, tipo assim, fazendo uma biografia. A gente está falando de Jesus. De Jesus. Eles estão fazendo uma biografia de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas. Uma espécie de biografia. Nasceu, o pai é esse, a mãe é aquela, viveu assim, assim, assim. Ele vem contando a história de Jesus. O que João está fazendo é totalmente diferente. João não está falando sobre o nascimento de Jesus. João está dando um passo além. Ele está falando, não, gente, isso é Deus. Já está? Ele está na eternidade e todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem ele, nada que foi feito se fez. Então ele está dando um passo além, não está falando do nascimento, não está fazendo uma biografia. Então o evangelho dele é totalmente diferente. E aqui vai o detalhe: quem acha que o evangelho de João é mais fácil, não entendeu ainda o evangelho de João. O evangelho de João é mais difícil porque trata diretamente com a divindade de Jesus. Não é tão difícil, porque às vezes as pessoas falam assim: não, começa pelo evangelho de João, porque o evangelho de João é simples, pô. É golpe. É golpe. É o mais difícil, porque lida com a divindade direta de Jesus. Ele não tem algumas coisas que os outros evangelhos vão ter. Por exemplo, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas. Esses evangelhos são mais fáceis de você entender Jesus no seu todo. No evangelho de João, ele destaca só praticamente a divindade de Jesus. Assim, a preocupação de João é falar assim: ele é Deus e tornou-se homem. Está entendendo? É por isso que eu estou escrevendo esse evangelho aqui. Eu só quero mostrar para você que ele é Deus e tornou-se homem. E vamos encerrar esse assunto.